Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. A combinação entre tecnologia, boa gestão e ampliação de área plantada colocam Goiás em protagonismo no agronegócio brasileiro. A expectativa é de que o estado atinja a segunda maior safra de grãos da história. Goiás é o terceiro estado com maior produção de grãos no país, de acordo com o levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Esse valor se reflete nas produções goianas. Nesse ano, a expectativa é de que 35,8 milhões de toneladas de grãos sejam colhidas na safra de 2026. Se os números se confirmarem, essa será a segunda maior safra da série histórica do estado. A elevação desse número também se deve em partes pela expansão de área plantada. Esse aumento produtivo do Goiás, nesse ano principalmente, ele se deve a uma elevação de 4% em área plantada. Então são novas áreas que estão sendo plantadas com soja e posteriormente agora milho, sorgo, girassol, enfim. Mesmo após o ciclo recorde do ano passado, com a colheita de aproximadamente 37 milhões de toneladas de grãos, o produtor goiano mostra que consegue manter elevados índices de produtividade. A combinação entre tecnologia, boa gestão e ampliação da área plantada colocam o estado mais uma vez em uma posição de protagonismo no agronegócio brasileiro. De acordo com a Conab, a soja continua sendo a principal cultura. São 5,1 milhões de hectares plantados, com produção estimada em 19,8 milhões de toneladas, um crescimento de 4% em relação à safra anterior. No milho, a primeira safra também apresenta ganho de produtividade. A expectativa é de 1,5 milhão de toneladas. O grão segue como peça-chave na alimentação animal e na produção de etanol. Mas, apesar dos bons resultados, as dificuldades climáticas atrapalham a produção. A precipitação, temperatura, nebulosidade, que foi algo que nós tivemos muito esse mês de janeiro, fevereiro, muita precipitação. Por um lado é bom, nós temos água no sistema, mas por outro lado nós perdemos a principal fonte de energia, que é o sol, pela nebulosidade. Então são inúmeros fatores que impactam e podem reduzir a produtividade a campo. No município, a colheita conta com o apoio das pesquisas desenvolvidas no Instituto Federal Goiano, que realiza estudos e análises de sementes para orientar os produtores da região. Emerson, me explica o que significa essa bandeirinha que está atrás da gente. No caso aqui, uma pesquisa de campo, onde a gente está testando inúmeros materiais genéticos de milho, onde a gente faz uma seleção, de certa forma uma triagem dos materiais e a gente tenta disponibilizar para o produtor não o material em si, mas principalmente quais os melhores materiais a serem plantados aqui na região de Morrinhos, Goiás, que é a região que eu estou me situando. A expectativa é de aumento na demanda por milho, impulsionada pela produção de ração animal e pela expansão do etanol à base do grão. E quando o assunto é rentabilidade, o produtor precisa avaliar com cautela a sucessão de safras entre soja e milho para garantir melhor retorno financeiro. Em algum momento o produtor vai ter que fazer uma conta simples, mas qual cultura, soja ou milho, vai garantir maior rentabilidade lá na primeira safra, em outubro? Mas seja entre a soja e o milho, entre o sol e a chuva, o produtor segue fazendo escolhas que movem a economia e alimentam o país. O governo brasileiro suspendeu a importação de cacau da Costa do Marfim. O país africano é responsável por 81% da amêndoa que entra aqui no Brasil. Em 2025, a produção nacional de amêndoas de cacau alcançou pouco mais de 186 mil toneladas. Mas o país não é autossuficiente e importou 42.199. A Costa do Marfim corresponde por cerca de 81% desse volume. Mas depois de uma avaliação que apontou risco fitossanitário nas cargas destinadas ao Brasil, o Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu de forma imediata e temporária as importações de amêndoas fermentadas e secas de cacau do país africano. O risco vem de uma possível triangulação de importações, já que, segundo o Ministério da Agricultura, há um elevado fluxo de grãos provenientes de países vizinhos, como Gana, Guiné e Libéria, para a Costa do Marfim, o que pode permitir a mistura de amêndoas de diferentes origens
nas cargas exportadas ao Brasil. De acordo com o governo, parte desses países possui status fitossanitário desconhecido para a cultura do cacau ou não tem autorização para vender o produto ao mercado brasileiro. O anúncio da suspensão foi recebido com atenção. De acordo com a CNA, a medida atende uma demanda do setor de extrema relevância. Essa é uma demanda antiga do setor agropecuário que tem preocupações em relação às condições fitossanitárias desses produtos que estão sendo importados. O cacau tem um histórico de problemas fitossanitários antigos. A cultura no país passou por problemas críticos com a vassoura de bruxa. Mais recentemente, vem sofrendo com a monilise do cacaueiro, mas essa decisão do Ministério da Agricultura hoje é uma medida cautelar de prevenção dos produtores e a gente tem certeza e aposta muito na tecnicidade dos auditores fiscais do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Defesa Agropecuária, que avaliar todas as condições no nível mais adequado de ciência, de apuração dos fatos, para que a gente possa oferecer garantia aos produtores rurais para continuar produzindo com tranquilidade. A gente fala agora da cenoura que está mais cara no atacado, viu? A alta é resultado das chuvas em Minas Gerais. As chuvas volumosas que caem em Minas Gerais desde a semana passada estão impactando na qualidade das cenouras produzidas no estado. Agentes consultados pelo CPEA relatam bifurcação nas raízes, além de problemas fitossanitários, como mela e pinta. Isso compromete o volume de produto disponível para comercialização. No atacado de São Paulo, CEAGESP, na semana passada, a caixa de 20 quilos de cenoura 3A foi negociada a R$ 65, uma alta de 6,6% em relação à semana anterior. Abasteceu? Então deve ter percebido, né? Porque com poucas negociações, o preço do etanol caiu na semana passada. No período pós-carnaval, a menor demanda das distribuidoras por etanol hidratado limitou as negociações no mercado spot nacional. Com isso, os preços do biocombustível caíram. Os compradores seguem afastados, com a expectativa do início da moagem da cana da nova temporada 2026-27, que deve começar oficialmente no dia 1º de abril. De acordo com o CPEA, porém, informações preliminares apontam que algumas unidades podem dar início aos processos de moagem ainda no final de março. Do lado vendedor, algumas usinas estão finalizando os estoques finais do ciclo 25-26 e, em alguns casos, têm ofertado volumes a preços mais baixos, a fim de realizar o fechamento do balanço da safra. No campo, o clima segue sendo um ponto de atenção, já que para 2026, a previsão da presença do El Niño e de seus efeitos. As cotações do trigo seguem elevadas no Rio Grande do Sul, olha só. A seca em áreas de cultivo de inverno nos Estados Unidos tem elevado as cotações internacionais de trigo. As fortes altas no mercado externo, somadas à oferta restrita, principalmente de trigo de melhor qualidade, impactam o mercado nacional, com repasse nos valores das negociações no Rio Grande do Sul. Dados do CPEA mostram que no mercado de farelo de trigo, tanto o produto ensacado quanto o a granel seguem em desvalorização por causa da maior competitividade de outros ingredientes usados na fabricação de ração animal, como o farelo de soja, e também por causa do avanço da colheita do milho de verão. Para as farinhas de trigo, os preços seguem estáveis. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Piauí tem se dedicado ao melhoramento de pastagens que podem transformar a realidade da pecuária no estado. Por lá são cultivadas espécies de palma forrageira e diferentes tipos de gramíneas. Em uma área experimental que ultrapassa 1.000 metros quadrados, diferentes culturas são estudadas com um objetivo em comum: tornar a pecuária mais produtiva e sustentável. É no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí que professores e alunos realizam trabalhos de pesquisa com plantas forrageiras. Que hoje a gente desenvolve aulas práticas com os alunos de graduação do curso de Zootecnia, Agronomia e Medicina Veterinária aqui do CCA da Universidade Federal do Piauí, e também desenvolvemos pesquisa científica junto aos alunos da graduação e pós-graduação, que nós temos um programa de pós-graduação em Zootecnia Tropical aqui. E também fazemos aqui dias de campo, eventos junto com o produtor rural, para levar a informação que a gente
obtém através das pesquisas científicas para o produtor rural. As várias espécies de plantas passam por avaliações constantes para identificar resistência, adaptação ao clima e potencial de rendimento no solo piauiense. Através dos nossos estudos, a gente busca o melhor manejo, né, para que a planta se torne perene e o produtor não precise ter gastos todo ano com plantio, novos plantios. Então a gente trabalha com o manejo, por exemplo, do pasto, para que esse pasto todo ano ele esteja verde na época seca e o produtor possa conservar esse alimento na época da seca, né? Olha, agora eu estou ao lado aqui também do professor Alexandre Perazzo, ele que vai explicar para a gente um pouco aqui sobre esse sistema integrado de plantas forrageiras que também tem nesse espaço aqui de zootecnia da Universidade Federal do Piauí. Nós temos aqui várias espécies que são adaptadas ao Nordeste, ao clima semiárido, ao déficit hídrico. É um cultivo em sequeiro, ou seja, não tem a presença de irrigação. E nós estamos propondo, como sistema integrado, um consórcio juntamente com plantas anuais, plantas forrageiras anuais, milho, sorgo, milheto. Esse consórcio viabiliza um sistema que proporciona não só uma melhoria na qualidade da forragem para os animais, mas também visando a produção estratégica de silagem. O processo consiste na conservação de plantas verdes como milho e capim por meio da fermentação anaeróbica em silos. Nós temos algumas plantas tidas como não convencionais porque elas não são popularmente conhecidas por processo de ensilagem, que são a moringa, a pornunça, a própria glicídia, né, o sabiá, que é uma planta, né, uma leguminosa arbórea nativa daqui. Então, aqui é possível sim fazer uma ensilagem, né, com qualidade para alimentar o seu rebanho. Esses alunos e professores do curso de zootecnia da UFP também vêm se destacando com uma iniciativa inovadora: a produção de um protetor solar para plantas batizado de EcoShield. Basicamente, ele faz uma proteção, uma camada fina, uma película protetora sobre a planta e impede que esses raios ultravioletas provoquem danos à planta e a planta ela continua produzindo. Entre esse grupo de pesquisadores está o Marcos, mestrando em zootecnia e filho de agricultores do município de Paz Landim. A vivência no campo foi o que despertou o interesse pela pesquisa e hoje é também a principal motivação para seguir estudando. Esse contato entre a universidade via alunos que vêm do interior é muito importante, né, por conta disso, que já tem um conhecimento empírico, vem aprender de forma correta, né, e leva e transmite, né, assim para os produtores da região, não só da minha região, mas também aqui ou em qualquer outro lugar. Com conhecimento e inovação, esses pesquisadores mostram que anos de estudos, aliados à vivência no campo, podem se transformar em soluções concretas, capazes de fortalecer a pecuária e apoiar o produtor rural na busca por produtividade e sustentabilidade. Hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil nesta quarta-feira. Nesta quarta, a frente fria afasta para o oceano, mas ainda mantém influência sobre o sul do Brasil. No sudeste, a formação de uma nova área de baixa pressão, próxima à costa, reforça as instabilidades. No centro-oeste, calor, umidade e instabilidades na atmosfera mantêm o risco de temporais. E no norte e nordeste, a atuação da zona de convergência intertropical segue favorecendo chuva forte em algumas áreas. A quarta-feira será mais um dia de pancadas frequentes, temporais, calor e tempo abafado em várias regiões. Em alguns pontos, o risco de transtornos continua elevado. No sul do país, amanhã começa com chuva fraca no litoral do Paraná e do Rio Grande do Sul, mas ao longo do dia, a instabilidade aumenta. Há risco de temporais entre o leste do Paraná e Santa Catarina, e também chove de maneira moderada a forte em grande parte do estado paranaense, metade leste catarinense, litoral, nordeste e Serra Gaúcha, além da região metropolitana de Porto Alegre. No sudeste, o tempo já começa instável no Espírito Santo e em grande parte de Minas, além do norte, noroeste e oeste paulista. Há risco de temporais em Minas, Espírito Santo, interior, Serra, norte e sul do Rio, além de grande parte da metade leste, noroeste e norte de São Paulo. As instabilidades também atuam desde cedo em Mato Grosso do Sul e em Goiás.
E ao longo do dia, as pancadas ganham força pela região. E há risco de temporais em grande parte de Mato Grosso do Sul, metade sul de Goiás e no sul de Mato Grosso. No Nordeste, as pancadas de chuva ganham força em praticamente toda a região ao longo do dia, com destaque para a metade sul do Maranhão, Piauí, Centro-Oeste e sul da Bahia, onde há risco de temporais. E no Norte, as pancadas de chuva também seguem ocorrendo desde o começo do dia e ganham força no decorrer das horas, com destaque para o oeste do Acre e do Amazonas, Tocantins, Norte, Nordeste, Leste e Sudeste do Pará, além de grande parte do Amapá. No Rio de Janeiro, o sol aparece mais pela manhã e ao longo do dia, há previsão de pancadas de chuva. E as temperaturas podem subir até os 33 graus. Na quinta, as instabilidades aumentam a partir da tarde e a máxima pode alcançar até os 32. Já na sexta, as pancadas de chuva aumentam mais e chove de maneira mais forte. Há risco de temporais e acumulados elevados. E a máxima pode subir até os 29 graus. E no sábado, as pancadas continuam ocorrendo ao longo do dia. Há chance de aberturas de sol em alguns momentos e as temperaturas podem chegar até os 28. E em relação às temperaturas para esta quarta, máximas de 26 em Belo Horizonte, 27 em Goiânia, 29 em São Paulo e até 33 graus em Salvador. Quarta-feira ainda com muita instabilidade no Brasil. A piscicultura brasileira foi um dos setores mais atingidos do nosso agronegócio pelo tarifaço de Donald Trump, mas a gente lembra que na semana passada a Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu a cobrança, que foi considerada irregular. Quais são os reflexos para os piscicultores? Qual foi o tamanho do prejuízo desse período? Quem chega para atualizar tudo para a gente é o Eduardo Lobo, que é presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, a ABPesca. Bom dia, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Muito bom dia, é um prazer estar aqui na Record News Rural para esclarecer todos os pontos e a gente poder conversar um pouquinho desse momento novo, né? Depois de tanta dificuldade em 2025, não só a piscicultura, mas também a pesca, né? A aquicultura e a pesca passaram por momentos difíceis, pois tinham nas suas exportações para os Estados Unidos mais de 65% do nosso volume. E as alíquotas impostas de 50% impactaram em perdas de postos de trabalho, diminuição da nossa produção, perca de espaço mercadológico, perda de competitividade, enfim. Mas agora, melhores tempos, melhores momentos se anunciam. Até para todo mundo entender, muitas empresas, né, muitos produtores, Eduardo, tinham adaptado toda a produção às exigências do mercado norte-americano? A gente, principalmente na tilápia, no Paraná, em Minas, em São Paulo, Santa Catarina, no pessoal do São Francisco, todo mundo fez certificações e criou um padrão de qualidade voltado às exportações para os Estados Unidos. Só na tilápia, mais de 90% das exportações eram para os Estados Unidos. E quando você deixa de ficar competitivo num país tão importante, ou seja, não é que a gente foi proibido de exportar, mas é que o importador americano, para adquirir o pescado brasileiro, começou a pagar uma taxa de 50% e tem ofertas mais baratas em outros países. Então, isso criou uma dificuldade muito grande. Alguns contratos a gente perdeu, né? Outros contratos foram mantidos, mas o produtor foi muito sacrificado. Ele deixou de investir na ampliação das suas indústrias, ele deixou de investir na ampliação da própria produção. Isso foi muito ruim. A gente deixou de exportar mais de 200 milhões de dólares de pescados no ano de 25. A gente espera recuperar alguma coisa disso esse ano. Pois é, falando em investimento, o setor ele veio investindo muito, inclusive para atender ao mercado internacional. A gente tem uma exportação importante. O Brasil pretendia exportar em 25 mais de 500 milhões de dólares, exportou 430, perto de 450 milhões de dólares. A gente tem uma vocação de uma costa imensa, tem muita água
possível de ser cultivada, ou seja, tanto na captura quanto no cultivo, o Brasil tem um potencial muito grande. Hoje, para você ter ideia, o Brasil importa mais pescados do que exporta. E a gente pretende não diminuir o volume de importação, mas ampliar bastante as nossas exportações. Agora, com essa possibilidade real de uma taxa menor dos Estados Unidos, a gente espera crescer esse ano na tilápia mais de 50% no volume de exportação e chegar num global onde as exportações brasileiras de pescados próximo a 600 milhões de dólares. Isso vai dar um impulso muito grande no nosso setor. A gente vai conseguir recuperar os postos de trabalho perdido. Estamos falando de em quase 5 mil postos de trabalho. Então, a gente prevê um desenvolvimento e uma força maior ainda na tilapicultura do Paraná, na tilapicultura de Minas, de São Paulo, do São Francisco, e melhorias também para o pessoal da captura. A gente entende que com preços melhores, com oportunidades melhores, a gente vai conseguir armar melhor os barcos, vai conseguir atrair mais gente para a atividade e aí fazer a cadeia voltar a se movimentar com mais força, com mais intensidade. E estamos falando da proteína mais saudável do mundo. Então, o Brasil tem que ser um grande ator na exportação de pescados. Os pescados representam no mundo um movimento de mais de 170 bilhões de dólares. Se movimenta financeiramente mais na cadeia de pescados do que na cadeia das outras proteínas. E o Brasil ainda não é um grande ator no mercado internacional, mas tem potencial para ser. Exatamente. Agora, Eduardo, você comentou há pouco que, obviamente, com tarifaço de 50%, mesmo assim, alguns contratos foram mantidos com o Brasil, entre Brasil e Estados Unidos, obviamente penalizando bastante aqui o produtor brasileiro, né? O Trump anunciou sexta-feira da semana passada uma tarifa de 10%, mas no sábado falou que seria 15%. Na verdade, a tarifa ficou em 10%. Com uma tarifa de 10%, como que fica o Brasil em relação aos nossos concorrentes para vender para o mercado norte-americano? Olha, se essa tarifa de 10% permanecer, a gente tiver segurança para investir e trabalhar sem sofrer alterações, o Brasil fica gigante. A gente fica muito competitivo. O ideal seria zero, óbvio. Mas se a gente tiver 10% ao invés de 50%, a gente fica competitivo ao extremo para ampliar bastante e retomar todo o espaço perdido em 25 e conseguir ampliar ainda mais. O americano, ele gosta muito do pescado brasileiro. O pescado brasileiro tem rastreabilidade, o pescado brasileiro tem uma segurança muito grande, é um pescado muito saudável. O sistema de vigilância sanitária, o Serviço de Inspeção Federal do Brasil, ele é famoso no mundo inteiro. Tanto é que as outras proteínas, as carnes, frangos, suínos, são queridos no mundo inteiro por serem saudáveis, por terem rastreabilidade, por participarem de um programa, um serviço de inspeção federal maravilhoso. Então, o Ministério da Agricultura, ele quando dá o selo do CIF ao nosso pescado, ele garante que a gente tenha a possibilidade de entrar em qualquer mercado do mundo. É muito importante isso. Com essas tarifas, a gente espera que, somado ao ânimo que o produtor, que o empresário está, a gente consiga ampliar bastante em 2026 nosso volume e nosso mercado. Mas para isso, como você citou há pouco, Eduardo, é preciso que tenha uma segurança, inclusive para investimento, porque com esse tarifaço todo, obviamente o setor segurou ali um pouquinho porque teve a venda prejudicada. Agora, para retomar esse investimento, eu imagino que deve demorar um certo tempo, alguns meses, e também até para reativar esses contratos. Como que você vê esses desafios, tanto para essa retomada do investimento aqui de produção, quanto para conseguir, na verdade, renovar esses contratos, reativar esses contratos? Olha, por incrível que pareça, os clientes não esperaram nem
os produtores, os empresários brasileiros se comunicarem. Eles já vieram atrás. Eu tive relatos hoje de vários associados da Bipesca que me disseram: presidente, já recebi 3 ligações, presidente, já recebi 4 ligações. É uma demanda forte pelo pescado do Brasil. Então, com relação à retomada comercial de contratos, era uma questão só de equilibrar a competitividade. Com relação à produção, a gente está falando, por sorte, que a gente está no início do ano. Eu acredito que em 120 dias a gente vai ter já um aumento significativo no nosso volume de produção destinado à exportação. Não é imediato, mas é médio prazo. Para quem estava numa situação com um horizonte muito difícil, um médio prazo de 120 dias para retomar um volume maior de produção e em se concluindo isso, a gente planejaria 2026 com um aumento significativo e uma grande explosão em 27, é um momento bom. Eu estou muito confiante de que o empresário da cadeia de pescados do Brasil vai atravessar um momento bom, vai conseguir retomar suas atividades, vai conseguir fazer seus investimentos, né? Tem muito investimento represado, muito investimento com caixa, inclusive próprio, né? Represado de ampliação de fábrica, ampliação de produção, que o empresário agora deverá colocar em prática e executar o nosso planejamento, que era em 24 o planejamento de em 4 anos fazer o Brasil exportar US$ 1 bilhão, e isso daí é um plano que volta a ficar na mesa. É claro, né? Quando a gente tem uma meta, um objetivo, todo mundo trabalhando em conjunto, fica mais claro. E a gente torce para que isso aconteça, viu, Eduardo? Agora, eu gostaria também Espero que aconteça, a gente está trabalhando muito para isso. A gente também. Agora, Eduardo, alguns setores do agro, né, tem a China como principal parceiro comercial, né, da soja, por exemplo, mesmo a carne bovina. E no caso do setor de pescados, os Estados Unidos são realmente o mercado mais importante. Como que fica o nosso desafio para a gente pulverizar um pouco a nossa exportação, para a gente não ficar na mão de um único gigante? Como que a Bipesca vê esse desafio? Olha, a gente tem aqui que reconhecer o esforço que o governo fez o ano passado, através do ministro Fávaro, ministro da Agricultura, o ministro André de Paula, ministro da Pesca, o secretário de Relações Internacionais, o secretário Rua do Ministério da Agricultura, na abertura de novos mercados. Foram muitos mercados abertos. E a Bipesca e o setor de pescados caminhou junto, juntamente também com a Apex, que promoveu várias participações do setor de pescados em feiras internacionais. Então, a dificuldade criou um esforço muito grande de governo e setor privado para uma diversificação. Começamos a atingir muito mais países do mercado asiático. A China já era um grande cliente e ampliou sua participação, mas Taiwan, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul viraram novos clientes. A gente também ampliou as nossas exportações para os Emirados Árabes, a gente ampliou a exportação para Dubai, ampliou a exportação para o Catar, ampliou a exportação para o Bahrein. A gente teve o mercado australiano como um mercado muito importante, principalmente para a compra da lagosta brasileira e de algumas espécies de pescados. Alguns empresários também chegaram a exportar para alguns países da África, ou seja, na dificuldade a gente se reinventa. E agora a gente tem uma pulverização nesses países. Óbvio que alguns deles não pagam um preço competitivo, um preço bom que remunere bastante o exportador brasileiro. Mas agora, com a vinda dos Estados Unidos, a gente vai equilibrar uma parte da nossa produção para os Estados Unidos e uma parte para esses novos clientes que nos deram sustentação em 2025 e criar uma amplitude maior mercadológica, para que a gente possa produzir com segurança, para que a gente não fique numa dependência maior. A gente tem a possibilidade, depois de quase 9 anos ausente, de voltar a exportar para o mercado comum europeu. O Brasil está embargado desde 2017 e vem uma missão europeia
trabalhada pelo presidente Lula, pelo ministro André de Paulo e pelo ministro Fávaro, visitar o Brasil agora em meados de junho. Essa missão é muito importante, porque ela pode ser determinante na abertura das exportações de pescados para o mercado comum europeu, que é o segundo mercado mais consumidor do mundo. Então, a gente finalizaria um ano bem-sucedido se a gente conseguisse estar exportando com competitividade para o mundo inteiro, sem embargos de taxas, sem embargos sanitários, fazendo com que cada vez mais o produtor da piscicultura, da cassinocultura e o pescador se remunerem a nossa cadeia, remunerem as indústrias de processamento de pescados e o Brasil consiga cumprir a sua missão, que é alimentar o mundo com uma proteína saudável e sustentável. Pois é, incentivando também o consumo interno. Eu lembro quando surgiu o tarifaço, né, como que o governo falou, olha, a gente pode incrementar e fazer compras para merenda escolar, enfim, né, os municípios incentivarem a compra, mas não só isso, a gente também precisa consumir mais peixe aqui no nosso país e espero também, Eduardo, que esses 5 mil empregos se consolidem com essa recuperação do setor, porque faz toda a diferença também para a nossa economia. Faz muita diferença e você tocou num ponto importante. Ampliar o consumo de pescados no Brasil é uma meta de governo e uma meta do setor de pescados, porque peixe é saúde. Todos os países que têm um consumo per capita acima de 15 quilos têm uma melhoria na saúde de sua população em todos os sentidos. E o Brasil tem essa função, tem esse papel. A gente pode chegar num patamar muito mais alto. Hoje a gente tem um consumo per capita de 10 a 11 quilos habitante ano. E a gente pode ir para uma média mundial que é acima de 15 quilos. Quem sabe um dia chegar aí nos seus 20 quilos per capita e aí sim participar de um grande mercado mundial, produzindo e distribuindo os pescados não só para o mundo, mas dentro do Brasil, a população brasileira dando valor e tendo acesso a um pescado de muita qualidade. Esse é um dos objetivos da Bipesca, é o fortalecimento da cadeia, fazer com que o pescado chegue com muita qualidade, com fornecimento contínuo, com preços estáveis o ano inteiro para a população poder consumir e ter acesso. Eduardo, agradeço demais pela sua entrevista, foi importante para a gente atualizar esse panorama todo do setor. Um bom dia, estamos sempre de portas abertas. Eu que agradeço aqui, a gente está à disposição. Espero sempre estar vindo aqui para a gente comemorar números, não para a gente se lamentar de taxas. É isso aí, tá combinado. Vamos comemorar no futuro. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá.